Aqui está a escritura que eu disse para vocês, que é o mesmo quadro em Apocalipse 1. Você que gosta de anotar, aí está. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito como um cinto de ouro. Volta aqui para mim um pouquinho. Deixa eu dar uma informação muito valiosa para vocês. Tenha medo não. Jesus não pode sair da sua mediação, sacerdote, enquanto os 144 mil forem completamente redimidos, porque eles fazem parte dos redimidos. Tem gente que tenta aplicar isso para o rapto. Esquecem que tem mais 144 mil. Olha só. Esquecem que tem mais 144 mil. Alguém me fez uma pergunta 2 semanas atrás. Não, irmão Billy, mas o profeta disse assim, ó, que quando nós formos para os 3 anos e meio, Jesus vai dar uma escapulida e vai se revelar aos seus irmãos. Opa, mas você está esquecendo de outra escritura. Que Jesus, literal, físico, só vai pôr os seus pés no Monte das Oliveiras. E este evento não tem nada a ver com a tribulação. É depois da tribulação, lá na frente. Leia a mensagem qual é a atração sobre a montanha. Agora, mas o profeta está certo. Jesus na forma de 2 profetas. Jesus vai descer na forma de 3, né? Deixa eu botar aqui, que vocês já ouviram mesmo. 3. Jesus na forma de 3 profetas. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Veja, os nomes daqueles 144 mil, de acordo com Daniel 12, ainda tem que ser mediado por eles, pelos seus pecados. Jesus não pode sair enquanto não terminar aquela mediação. Você entendeu? Aí ele pode vir se revelar para eles completamente. O nome deles está lá. Ah, Jesus deu uma escapulida. Pois, sim, verdade. Mas ele não pode... Irmão, como que Jesus vai pôr o pé na terra se a tribulação ainda não limpou a terra? Como que Jesus vai pôr o pé na terra se o terceiro ai ainda não veio para queimar a terra para que possa começar o milênio? Pense nisso, meu amado. Pense nisso. Jesus não... O profeta disse... Quantas vezes o profeta disse que Jesus não vai pôr os seus pés nessa terra imunda enquanto ela não for limpada? Então, Jesus deu uma escapulida. Pois não, calma lá. Calma lá. Jesus só vai pôr seus pés depois que a terra for limpa. Limpada. Aí ele põe seus pés no Monte das Oliveiras. Aí é ele. Antes disso, ele põe pés emprestados. Pés emprestados. Na mensagem Almas que estão em prisão, sabe o que o profeta disse? O profeta disse o seguinte, que depois que... Olha lá, leia lá. Depois que os 2 mensageiros foram para Sodoma, sabe quem saiu lá de Abraão e foi lá para Sodoma? Ele falou, não aparece ali, não está escrito, mas ele foi lá para Sodoma. Quantas visitações teve Sodoma então? Quantos anjos foram para Sodoma? 3. Depois que Moisés e Elias apareceram, ele disse, leia lá, almas que estão em prisão. Ele disse, ele mesmo foi lá. Ele mesmo. E ele ainda fala das 3 puxadas. Ele disse, a primeira foi Ló, a segunda foi os 2 anjos, a segunda foi os 2 anjos, e ele disse, depois ele próprio desceu em Sodoma. A Bíblia não mostra, mas ele foi lá. Ele disse, lá em Gênesis não mostra, né? Lá em Gênesis não mostra. 3 mensageiros, não 2. 3 mensageiros. No dia da destruição. Agora, como é que você vai tentar trazer Jesus para a Terra sem que sequer o terceiro ai tenha acontecido? E nós vimos que a tribulação é o 2º ai. Ainda falta muita coisa para frente, até que ele possa pôr seus pés santos. Olha que maravilhoso. Aí ele manda uma equipe de... Oh, meu Deus. Você sabia que Davi tinha 3 valentes maiores do que todos os demais? Não era 2, era 3. 3 valentes que estavam acima dos outros 30. Era 33, né? Era 3 mais 30. 3, não 2. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, me ajuda. Não é? Me ajude, me dê habilidade, não é? Vamos mais um pouquinho. Esse tempo aqui me atrapalha todo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tem mais aqui, ó. Ele fala mais. Gente, dá uma olhada aí. Mas... Estou falando desse juízo, ele descendo aqui com a noiva para julgar depois dos 3 anos e meio. Cabelo, ele está falando de Apocalipse 1:13, né? Deixa eu voltar lá na escritura para você não se perder. Tá aí, ó. Falando aqui, dando a descrição dele. Cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Agora ele vai explicar isso aí. Ó, isso aqui é depois dos 3 anos e meio. É Daniel 7, é o 7º selo, é a 7ª trombeta.
Cabeça branca como a lã, justiça, experiência, eloquência, suficiência, sabedoria, maduro, branco, fala de sabedoria, idoso, né, velho, com maturidade, sabe o que está fazendo. Ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte da experiência, ele é a fonte de cada boa coisa, portanto ele é representado neste um aqui como filho do homem. Estava vestido com este cabelo solto. Daniel viu ele muitas centenas de anos antes, 700 anos antes, e disse: ele era o ancião de dias. E um semelhante ao filho do homem veio em poder e se uniu com este ancião de dias, e o juízo foi estabelecido. Agora eu quero te perguntar algo. Estou falando com vocês, a igreja morna. 10 virgens saíram para encontrar com o Senhor. 5 delas eram sábias, 5 tolas, como falamos nesta manhã, aquela árvore enxertada. Agora lembre-se, assim que saíram para encontrar com Deus, agora observe, a Bíblia diz, os livros foram abertos. Daniel 7:9, os livros foram abertos. Este é o livro do pecador. E outro livro foi aberto. Quem é que veio com ele? A igreja do rapto. Ó, de novo ele está falando que é depois do rapto isso aí. Os 10 milhares vezes milhares de santos vieram com ele e ministravam a ele, sua esposa, sua noiva. Ó, glória, sua esposa veio com ele. A igreja, o juízo foi estabelecido e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era as virgens nécias, e cada homem foi julgado segundo o livro. Te será perguntado a razão pela qual você não o fez. E aí? Você sabe disso, você sabe disso. Pode ser que você não sabia disso antes, mas agora você sabe, tá vendo? Onde se este justo será salvo por um triz, onde o pecador e o ímpio aparecerá? Aqueles que rejeitam sabem disso e então rejeitam isso. Onde aparecerão? Está na mensagem a visão de Patmos. A visão de Patmos. Oh, muito maravilhoso, meus amados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar um negócio bem interessante para vocês aqui. Aqui está falando das virgens nécias. Dá uma olhada ali. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. Ele era judeu, ele não reconhecia os gentios. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. É a mesma cena de Daniel 7. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Preste bem atenção. No céu não tem noite e dia. Volta lá na Escritura. Isso não é no céu. No céu não existe noite e dia, o profeta disse. Não tem noite e dia lá naquela dimensão. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Não é no céu. Volta aqui para mim. Não é no céu. E não é no novo céu e na nova terra, depois do milênio. Porque dá uma olhada no que está escrito aqui. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quando é que tem templo na terra? Que o profeta disse nas 70 semanas de Daniel, durante o milênio. E aqui não é o dia nosso aqui. Não é porque a Escritura está dizendo que elas lavaram as suas vestes, vieram da grande, saíram, aqui no inglês diz saíram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E servir, irmão, trabalhar, essa servitude, aliás, não existe no céu. E lá no novo céu e nova terra, não tem templo. Vamos mais um pouco aqui, não é? Vamos mais um pouco. Bota aqui na minha tela. Daniel 7, Apocalipse 19, 11, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 1, 13, é a mesma cena. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julgamento, juízo. Aí diz, os seus olhos eram como chama de fogo, tá vendo? É a mesma descrição que tem lá em Daniel 7, é a mesma descrição que tem em Apocalipse 1, e é a mesma descrição que tem em Apocalipse 11, 15. Tinha no seu nome escrito um nome que ninguém sabia, estava de uma veste salpicada de sangue, e seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Não é? Muito interessante.